Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema fonoaudiológico. Vamos falar sobre o pH automático e as suas principais diferenças entre o pH diagnóstico. Vamos lá! Pessoal, o vídeo de hoje vai ser exclusivamente aí para os fonoaudiólogos e otorrinos, médicos, para que vocês entendam essas principais diferenças entre o pH automático e o pH diagnóstico. E eu tenho que começar esse vídeo lembrando vocês aí de voltar muitas vezes para o básico. Muitas vezes a gente fica pensando em coisas muito lá na frente, a gente esquece das coisas mais literais, a gente esquece das coisas mais básicas. Gente, o próprio nome já tá dando pra gente uma dica muito importante. pH automático. Então, esse equipamento ele vai realmente analisar as respostas. É claro que o fonoaudiólogo vai estar ali, né, realmente para fazer toda a montagem dos eletrodos, para dar início ali ao protocolo, fazer uma anamnese com os pais, ter um acolhimento, mas é o próprio equipamento que fará as análises e vai dar essa resposta para você, teoricamente aí já pronta. Mas pessoal, eu já vou começar esse vídeo já dando ouro logo de cara, vamos lá! As análises de um equipamento automático não excluem as análises do audiologista. E numa dessa audiologista, quem é que é audiologista? O fonoaudiólogo que se especializou na área de audiologia, ou que tá fazendo uma especialização também nessa área, enfim. Então, gente, isso é o principal, por isso que eu falei que eu já ia entregar o ouro. A gente tem sim que contar com esses equipamentos, eles foram feitos justamente para facilitar e agilizar a nossa vida, mas ele não significa que você vai começar a fazer o exame e vai ficar lá esperando tal resultado, pronto, passou, vai embora. Não! Gente, vamos analisar o que esse equipamento está mostrando? Vamos analisar quais foram essas respostas? Tô falando aqui do pH automático, mas vocês podem entender isso para qualquer tipo de dispositivo e equipamento automático que nós temos na área de audiologia, tá bom? Até já teve vídeo que eu falei sobre isso aqui no canal. Teve um vídeo que é praticamente uma aula que foi sobre emissões autoacústicas e pH. Eu tava falando, né, quando que você vai escolher cada um deles. Dá uma olhadinha lá que essa aula tá bem completa também, para vocês entenderem um pouco mais sobre cada um deles. Mas enfim, os equipamentos automáticos em geral não excluem o seu conhecimento, não excluem a sua análise enquanto fonoaudiólogo, enquanto audiologista, até porque, vamos jogar a real aqui, né, pessoal? É você que vai fazer o laudo, é você que vai escrever ali o que tá escrito, é o seu carimbo que vai lá, não é o carimbo da empresa, não é o carimbo do equipamento, é o seu enquanto fonoaudióloga. Então, você realmente está se colocando ali como profissional. Então, pensa bem aí, se você quer ser um profissional que vai ler o que o exame deu, escrever e assinar, ou se você quer ser um profissional que vai analisar aquele exame, vai analisar aquele caso, o princípio cross-check. Gente, a audiologia é feita disso. A anamnese não é um exame, mas é um dos princípios cross-check. Você tem que ver aquela anamnese, dar uma olhada naquele caso, dar uma olhada nos resultados que o equipamento te forneceu, e aí você tenta montar esse quebra-cabeça e pensa, poxa, eu acho que tá faltando alguma coisa. Eu acho que é importante fazer uma avaliação comportamental, uns sons do Ling, né? Vamos ver aí uma avaliação instrumental, como que essa criança tá respondendo, as coisas não estão batendo muito bem. Gente, isso é responsabilidade sua enquanto fonoaudióloga e audiologista, ou no caso do médico otorrino ou de outra especialidade, é de responsabilidade analisar que aquilo lá não tá batendo muito bem e mandar de volta pro fonoaudiólogo, mandar de volta pro audiologista fazer exames complementares. A gente tem uma gama de exames, uma gama de baterias que a gente pode fazer aí com crianças já bebezinhas, inclusive na triagem mesmo. Eu sou super a favor de que a triagem auditiva deveria incluir como protocolo, lei básica, algum tipo de avaliação comportamental junto com as emissões autoacústicas ou junto com o pH automático, como por exemplo os sons do Ling ou avaliação instrumental, nem que seja, por exemplo, com somente 2 instrumentos, o tambor e o agogô, né, pra gente realmente pegar aí um som grave, um som agudo. Gente, isso faz toda a diferença. A audiologia, como eu acabei de falar, funciona com esse princípio cross-check. Então, os nossos protocolos têm que ser baseados nisso. E você, enquanto audiologista, tem que saber disso. Você tem que saber que um equipamento sozinho não vai fazer o diagnóstico audiológico por você. E os médicos também têm que saber que só você ali, a fono, com um tipo de exame, não vão te dar o diagnóstico e direcionamento necessário para fechar totalmente um caso. Vamos pedir mais exames, né? Outro ponto muito importante de colocar aqui, pessoal. O pH automático, o protocolo dos equipamentos do pH automático, eles não substituem de forma alguma a análise e a realização do pH diagnóstico. Com
alguns equipamentos de diferentes marcas que existem aí do pH diagnóstico, nós podemos utilizar diferentes tipos de estímulo. Então nós temos aí o estímulo clique, que nós podemos realmente realizar aí o neurodiagnóstico para identificar as ondas 1, 3 e 5, os seus valores de latência, de amplitude, realmente verificar aí como é que tá. Mas principalmente nós temos a opção de utilizar o Tone Burst com a especificidade de frequências. Isso é essencial para pesquisar o limiar eletrofisiológico, principalmente em bebês e crianças. Então, nós teremos aí com o pH diagnóstico, por essa possibilidade de utilizar diferentes estímulos, realmente um diagnóstico audiológico muito mais completo. Aí sim, você vai ser puramente a análise do audiologista, você escrevendo laudo, você assinando ali o que você está vendo. Não que você não vai fazer isso no pH automático, como eu acabei de falar, você vai fazer isso também, você vai analisar também, mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: o pH automático ele foi feito pensando mais aí na triagem auditiva. Por quê? Porque ele é considerado um exame um pouco mais rápido. A triagem precisa ser rápida, porque o bebezinho ele vai passar por uma bateria de exames. Tem o teste da orelhinha, o teste da linguinha, teste do pezinho, tem, nossa, inúmeras coisas aí, quem já teve nenenzinho sabe, ou quem trabalha sabe, que o bebê precisa fazer. E a gente precisa, como o próprio nome diz, triar as crianças que podem vir a ter algum risco para desenvolver perda auditiva ou que já tenham nascido com uma perda auditiva congênita. Então precisa ser de uma forma um pouco mais rápida para a gente definir, ó, essa criança passou no teste da orelhinha, orienta o desenvolvimento para os pais e tem alta. Então, opa, essa criança falhou, então vamos partir para o pH diagnóstico, vamos partir para o diagnóstico completo. É mais para essa diferenciação, então ele não exclui o pH diagnóstico. Infelizmente, eu já vi aí algumas questões, enfim, de o pessoal utilizando o pH automático em clínica ao invés do pH diagnóstico, justamente por essa questão dele ser um pouco mais rápido, da gente conseguir, de repente, fazer mais pacientes, enfim, são pontos bem polêmicos aí. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo, para vocês entenderem que um não exclui o outro. Então, o pH automático, ele não veio aí para substituir o pH convencional de diagnóstico, até porque o objetivo de cada um deles é diferente. E também porque, enquanto fonoaudiólogo, audiologista, você ainda vai ter que fazer o seu trabalho, digamos assim, no sentido de análise, no sentido de pensar num bom laudo, de pensar no que você está assinando, de tentar fazer esse quebra-cabeça desse princípio cross-check, entra na anamnese, comportamental, outros exames. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se você já tem experiência, se você teve experiência com diferentes aí tipos de pH, tipos de estímulo, dúvidas, deixa aqui para mim nos comentários. Mas esse é o recado principal, pessoal. Valorizem o conhecimento de vocês, principalmente fonoaudiólogos, audiologistas. A gente sabe o quanto que a gente precisa ainda divulgar muito mais o nosso trabalho e divulgar o quanto nós somos tão importantes quanto os equipamentos. Espero que isso tenha ficado claro. Já aproveita para você curtir o vídeo, isso ajuda mais pessoas a receberem esse conteúdo, a gente sabe que é muito importante e eu realmente espero ver vocês aqui na próxima. Até breve!